Agora sim. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, não só pelo Instagram, mas também pela rede de rádio, né? Caio, só te apresentar aqui também ao pessoal. Nosso programa ele é retransmitido por uma série de emissoras parceiras. Hoje a gente tem emissoras do Acre que retransmitem o nosso programa. A gente tem emissoras que também são de Joinville, em Santa Catarina. Enfim, o nosso sinal hoje, graças a Deus, ele tem chegado a várias localidades que eu não fazia a mínima ideia que a gente poderia estar chegando. E glória a Deus hoje que a gente está chegando, não só através do rádio, mas também através do nosso canal no YouTube, né? Se apresentar um pouquinho para o pessoal, de onde é que você é, o que é que você faz. Amém. Um prazer aí, a gente tá participando aí desse momento. O Pablo me convidou. Eu falei, cara, eu vou, não importa, né? Pablo é um amigo que eu fiz, a gente já trabalhou juntos, né? E nesse lugar o Senhor acabou. Eu sempre costumo dizer que Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos, né? Amém. E de certa forma, Pablo, assim, a gente criou essa amizade e a gente tem crescido junto e servido ao Senhor, cooperado um com o outro no ministério, né? E assim, meu nome é Caio, né? Eu tenho 27 anos. Eu participo de uma igreja chamada IABV, né? Que se encontra no bairro de Ipsep, em Recife. E a gente está servindo lá, sirvo na área da adoração e na proclamação do evangelho como um todo, né? E apenas isso mesmo. Sou casado e é isso aí. Deixa Deus te usar, mano. Fica à vontade. Bom, conversando com o Pablo, paz, irmão. Conversando com o Pablo, vai me orientando aí, visto que eu não estou muito acostumado a Fica à vontade. Esse formato aqui não, mas a gente vai se esforçando, beleza? Quando eu estava conversando com o Pablo, eu perguntei para ele, Pablo, tem algum tema assim que o senhor colocou no seu coração, tal, não sei o quê? E aí Pablo falou, cara, eu queria que você comunicasse um pouco sobre perdão, o que é que Deus tem falado acerca do perdão. E nessa madrugada agora eu comecei a refletir um pouco sobre o perdão e sobre como o perdão ele realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que todo mundo que está aqui nessa live ou que vai ouvir depois no YouTube, em qualquer outro momento, se depara no seu dia a dia com a situação de perdoar, de ter que exercer essa disciplina do perdão. Seja quando nós somos ofendidos, seja quando ofendemos alguém, o perdão, ele sempre está presente no nosso dia a dia, e na nossa vida com Deus. E para começar, eu queria ler um texto, né? Se encontra em Provérbios, no capítulo 4, é um texto bem conhecido. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 3, fala que a minha versão é King James, então pode estar um pouco diferente, mas qualquer coisa eu pesquiso aqui e a gente vê outra versão, mas Amém. Fala assim, guarda teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Em outras versões vai falar de tudo que você tenha como guardar. Guarda primeiramente teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Guardar o coração, quando o Salomão escreve aqui, guardar o coração, guardar aquilo que nós temos, os nossos sentimentos, disso vai prover tudo aquilo que vai fluir a partir da nossa vida. Estar em paz com Deus, estar em paz com as outras pessoas, vai fazer com que a gente, todo aquilo que a gente for fazer, todas as nossas ações, venham ter vida e não morte. E eu estava meditando nisso ainda, e a primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa manhã é exatamente isso, que
o perdão é uma das formas que a gente tem de guardar o nosso coração em Deus e deixar com que Deus ele haja da forma que ele quer agir na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer da nossa forma, da nossa maneira, mas o Senhor, ele sabe, no Senhor está a justiça. E colocado isso, né, que nós precisamos realmente guardar o nosso coração e não operar a nossa justiça. Na Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E então queria ler também outro texto que, procurando nas escrituras sobre perdão, me chamou muita atenção, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui online, que é mais... É como eu estou fazendo aqui também. É porque a letra da minha é muito pequena, irmão. E aqui, achei. E aqui nesse capítulo 18 é bem interessante, né? Porque começa no versículo 21, Pedro, ele pergunta para Jesus, ele fala assim, ó: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, isso é no versículo 21, tá? Para quem está acompanhando. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecar meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro, ele chega aqui em Jesus e fala: Senhor, ele é muito... Pedro gosta de falar demais, né? Eu acho que Pedro é parecido contigo, comigo, Pablo. A gente quando a gente conversa, é uma resenha, né? Porque a gente gosta de se expressar bastante, né? Demais, e aí eu e demais. Pablo, às vezes a gente, quando a gente tava conversando, a gente precisava levantar a mão para o outro parar de falar. E eu acho que Pedro era desses caras. E na mesma ele era aquele linha. cara, ele é nessa mesma linha, aquele cara empolgado, né? Aquele cara que sanguíneo, aquele cara que chegava com a pergunta e a resposta. E nesse texto ele chega exatamente assim, né? Ele fala assim, ó: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu vou lhe perdoar? Até 7? Então ele já sugere uma resposta para Deus, né? Para Jesus. Ele fala: Senhor, olha, eu acho que 7 é um bom número, né? Eu acho que 7, eu sou um cara muito top, né? Muito espiritual, né? Então, tá perdoando a pessoa 7 vezes, eu realmente sou um cara muito, muito de Deus, né? E aí Jesus, como sempre, surpreendendo a todos, ele fala, Jesus lhe disse: não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. E aí depois disso, Jesus ele vai trazer uma parábola para explicar o porquê, mas eu queria atentar nesses dois versículos, né, no 21 e 22, que no 21 mostra Pedro tentando trazer uma justificativa humana para o perdão. Tentando trazer, tipo, como eu falei, né, Pedro ele traz a sugestão a Deus de algo que seria demais. E aí Jesus ele mostra o que realmente é o perdão. Jesus ele mostra o padrão de Deus. Às vezes a gente acha que é impossível perdoar, às vezes a gente acha que é impossível se liberar, porque às vezes realmente é muito difícil. Pessoas nos ferem em várias áreas da nossa vida, existem coisas que parecem que são imperdoáveis, mas Jesus ele é bem claro aqui, ele fala 70 vezes 7, Pedro.
70 vezes 7. Porque aqui a questão não é uma questão numerológica, como a galera gosta de falar. Aqui ele está mostrando, olha, assim como eu, Deus, lhe perdoo, você tem que lhe perdoar. E aí eu paro para pensar que Jesus aqui, ele eleva o padrão, né? Ele coloca o padrão, ó, não é nesse padrão humano que você está julgando ser o correto, é no padrão, no meu padrão, é no padrão que eu estabeleci. Da mesma forma que eu perdoo vocês, eu quero que vocês perdoem aqueles que te machucam, aqueles que te maltratam. E eu começo a pensar na minha vida. Imagina se eu tivesse esse limite, né, de pedir perdão ao Senhor, né? Imagina se eu errasse a cada vez e aí o Senhor fosse contando uma vez, 2 vezes, 3 vezes e chegasse num limite, sei lá, de vezes, e aí o Senhor falou, ó, a próxima vez que você errar, eu não te perdoo mais. E muitas vezes a gente acha que a gente tem esse direito de fazer isso com as pessoas. Certa vez, Jesus, ele estava numa roda de publicanos e fariseus, e entrou uma mulher chorando e se jogou nos pés de Jesus, e um cara que se achava santo demais falou, olha, esse cara não é Deus, cara, porque se ele soubesse quem é essa mulher, se ele fosse Deus, ele saberia quem é essa mulher. Exatamente. E aí ele fala, cara, os sãos não precisam de médico. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu, não ungiu minha cabeça, ela, porém, derramou todo o perfume nos meus pés. Quando você não me beijou, e ela não para de beijar meus pés. E ele fala, sabe, os bons não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes precisam. A quem muito foi perdoado, muito será amado. Então, quando a gente tem noção do quanto a gente foi perdoado por Jesus, muito a gente ama e muito a gente perdoa os outros. Quando a gente entende o tamanho da dívida que a gente tem com Jesus, o reflexo da gente é liberar perdão para os outros. O problema é que muitas vezes a gente esquece do quanto a gente foi perdoado. E aí a gente, continuando, já falando disso, continuando o texto de Mateus, Jesus, para explicar esse padrão dos céus, ele vai e conta uma parábola. Exatamente depois de falar isso para Pedro, 70 vezes 7, ele conta uma parábola para ele explicar isso que eu estou falando para vocês. Que quem muito é perdoado, muito vai perdoar. Ele conta a parábola daquele cara que estava devendo os talentos. Vamos ler essa parábola. A partir do verso... Fala. Continue. A partir do verso 23, ele fala assim, ó. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao Senhor tudo o que passara. Então o Senhor, chamando-o à presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda a dívida que você tinha, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos tormentos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o Pai Celestial,
se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Amém. Então esse texto ele mostra tudo aquilo que a gente estava falando. Quando a gente entende enquanto a gente foi perdoado, a manifestação exata é que a gente vai liberar o perdão. Porque o perdão, ele é um reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós. Ele mandou, né, em Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 3, fala que, no versículo, se eu não me engano, 13, fala que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Então, além de ser uma ordenança direta de Jesus, a gente vê nesse texto que a misericórdia é uma ordenança do Senhor para que a gente seja perdoado. O cara que foi perdoado aqui, ele não perdoou, e por não ser perdoado, ele foi preso novamente. Então a gente vê que isso é uma cadeia. Existe um texto na Bíblia, eu não sei agora a referência, mas fala que se você tem algo contra o seu irmão e está no momento de oração, primeiro vai te reconcilia com teu irmão, e depois sim vai orar, depois vai entregar tudo aquilo que você tem que entregar. Porque se você não fizer isso, suas orações não serão ouvidas. Então você vê a seriedade com que o Senhor ele trata o perdão. Porque o perdão ele é libertador, principalmente para aquele que perdoa. Porque o rancor, a amargura é como um câncer. E por isso que eu comecei todo esse momento aqui falando de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, porque quando a gente está em Provérbios 4, 23, ele fala que para a gente guardar o nosso coração no Senhor, porque dele provém todas as saídas da nossa vida. Então, quando a gente... Pode falar. Ô, Caio, ontem eu vi que tu participou do evangelismo do carnaval e tal, uma série de outras pessoas. Eu vi várias igrejas se mobilizando. E, enquanto você estava falando, querendo ou não, você ver o perdão de Deus para com a vida das pessoas, por mais que elas estejam ali, às vezes, até satirizando o religioso e tal, misturando o religioso com o profano, e você vê pessoas ali no meio do carnaval, cara. Não só como você, mas eu vi outras igrejas também fazendo nessa mesma pegada. Eu acho que não tem, atualmente, para o momento de agora, que é o período de carnaval, eu sei que algumas pessoas vão estar vendo a gente no canal do YouTube, vão estar vendo em outro momento, mas para esse momento de agora, eu acho que essa, querendo ou não, é uma expressão de perdão, cara, do amor de Deus ali, dizer, cara, eu te perdoo. Né? Até para, não sei se vocês chegaram a abordar, mas com certeza várias pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, e você vê ali o braço do Senhor, cara, eu te perdoo, moça, eu te perdoo. Queria que você falasse um pouquinho nessa perspectiva do perdão para as pessoas ontem que foram alcançadas através do evangelismo. Cara, a gente, quando a gente chega nesse ambiente de evangelismo do carnaval, é bem engraçado, né? Porque muitas pessoas associam a gente, inevitavelmente, com política, muitas pessoas já chegam e associam a gente diretamente com religião, e a gente, naquele lugar, a gente não está representando nada disso. A gente está ali como filhos e filhas de Jesus, né? Tem uma frase que Russo, que é um amigo meu, que vai muito comigo, que eu acho que você conhece. Com certeza. Ele fala muito, a frase não é dele, mas ele fala muito que se tornou dele, né? Ele fala tanto essa frase que se tornou dele. Mas ele fala assim, inclusive ele colocou isso no texto ontem, que ele postou, ele botou que evangelismo é um mendigo mostrando para outro mendigo o caminho da casa do pão. Então, nós estávamos ali porque nós entendemos o quanto nós fomos perdoados. E à medida que a gente experimenta de tamanha graça do Senhor, a gente experimenta de tamanho amor do Senhor, que a gente não consegue segurar aquilo, a gente não consegue ver a nossa sociedade afundando em pecado e se corrompendo, e a gente tem que fazer alguma coisa ao respeito. A gente sabe que tanto feito assim, né? Nós somos poucos, mas nós sabemos que existem pessoas que acabam experimentando da graça do Senhor
do perdão do Senhor por conta dessa ação, né, que a gente esteve lá esses dias. E o perdão do Senhor é justamente isso, é quando a pessoa entende que foi perdoada, ela muito ama. Como Jesus falou para aquela mulher, né? Jesus viu aquela mulher lá se prostrando enquanto um homem falava assim, ó, o Senhor não deveria estar nem tocando nessa mulher, porque essa mulher é impura. Mas ele falou, ó, você é muito bom, você é muito justo, né? Mas você não demonstrou nada para mim. Essa mulher não para. Sabe por que ela se constrange tanto? Sabe por que ela chora tanto? Ela se entrega tanto? Porque ela entende o quanto ela foi perdoada. Por isso que ela muito ama. Por isso que ela muito se entrega. Então, quando a gente entende o que o Senhor fez por nossas vidas, o resultado é esse. É a entrega de quem somos e daquilo que fazemos, né? Eu queria... A gente está finalizando agora, até porque eu tenho que encerrar, senão a rede de rádios ela corta o nosso programa na metade. Mas eu queria que nesse momento, cara, tu fizesse uma oração, cara, em especial para as pessoas que ainda não conhecem esse perdão. Eu sei que existem muitas pessoas que já conhecem, que às vezes até estão presas em alguma coisa ou de não liberar perdão, mas eu sei também que existem várias pessoas amarguradas e ainda não experimentaram do perdão de Deus, né? Do perdão que Ele nos trouxe lá na cruz do Calvário. Eu queria a gente encontra muito no carnaval isso, né? Pessoas amarguradas com a igreja, sim, sofreram alguma coisa com a igreja, odeiam religião, odeia crente, e a gente tenta lá conversar e pede muita graça ao Senhor para que Ele coloque as palavras certas na nossa boca, né? Para que a gente possa, da maneira certa, abordar, não fugindo da verdade, mas de certa forma que o Espírito Santo nos use para tocar essas pessoas. A gente encontra muito isso no carnaval. E eu não sei se alguém aqui que, por algum motivo, que vai ver ou que está ouvindo nesse momento, se encontra assim, amargurado ou desesperançado com alguém ou com algo que aconteceu na sua vida. Saiba, escute, meu amigo, que a falta de perdão é como um câncer que está dentro da nossa vida. E você precisa liberar isso. Você precisa urgentemente liberar isso. Ou pedir perdão porque você fez algo, ou perdoar, porque não perdoar retém coisas dentro da nossa vida e nos destrói por dentro. Amém. Em Gênesis, no capítulo 45, fala José, quando ele foi encontrar com os irmãos dele, que ele mandou colocar uma taça de prata dentro do saco para que ele tivesse um tempo sozinho com os irmãos dele. E lá ele se revelou e na palavra fala que ele chorava quando ele liberou esse perdão, dizendo que era ele, quando ele se revelou. Ele chorava porque existia algo dentro dele que precisava ser liberado. E ele chorava ali copiosamente na frente dos irmãos, porque ele liberou aquilo que ele guardou durante anos sofrendo lá no Egito. Então, se você está nesse Egito, libere esse perdão e vamos orar, né? Vamos orar para que o Senhor nos toque nessa manhã, amém? Amém. Tô com um minutinho, viu? Tô com um minutinho. Beleza. Ainda. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso em Tua presença. Nós queremos, Senhor, entregar o Teu santo nome, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, eu peço que o Senhor toque os corações das pessoas que estão ouvindo essa mensagem de alguma maneira. Sei que talvez pode ter sido um pouco sem pé nem cabeça por conta da falta de costume, mas, Senhor, que as palavras liberadas nessa manhã, Senhor, sejam como flecha. E aquelas pessoas que têm o coração preso, que eles possam guardar o coração em Ti e que eles possam entender que eles foram perdoados pelo Senhor, por isso devem perdoar. É isso que eu oro, peço para o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Pablo e desse trabalho tão lindo que ele tem desenvolvido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para você que está aqui comigo no Instagram, obrigado, Caio, obrigado de coração. Obrigado de coração por encerrar aqui com o meu pessoal do rádio, mas obrigado de coração. E ainda hoje essa ministração está disponível no nosso canal do YouTube. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Amém, tamo junto.